Vamos para o livro de Tiago, então, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, vamos ler algumas porções e vamos fazer aqui algumas considerações. Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 19, vamos até o 27. De certa forma, parte dessas leituras foram feitas, algumas não, mas vamos deixar o registro aqui devido ao que vamos estar tratando. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas e nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Capítulo 2, por favor. No versículo 14 a 19. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem encarecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E o versículo 26. Porque, assim como o corpo sem o espírito é morto, assim a fé sem as obras é morta. E mais um último versículo, do capítulo 2 mesmo, versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então aqui nós tiramos, em especial desse último versículo lido, exatamente a proposta daquela terceira mensagem que nós estamos considerando de Tiago. Tiago está alertando aqueles irmãos a viverem uma vida de coerência. É o que está escrito aqui: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Isso significa que a prática sempre deve estar associada à doutrina. Eu tenho uma doutrina boa, mas se eu não tenho uma prática, tem alguma coisa errada. Eu tenho uma boa teologia, mas eu não tenho vida, tem alguma coisa errada. Eu sou um bom explanador da Bíblia, qualquer um de nós, mas eu não tiver a prática, tem alguma coisa conflitando. Então Tiago, ele está chamando a atenção daqueles irmãos para que o falar deles, daqueles irmãos, fosse um falar que combinasse com o procedimento deles. Isso vale para todos nós. Essa é a situação. Isso significa que a nossa fé, ela deve ser comprovada, conforme nós vamos ver daqui a pouco.
rapidamente colocando para os irmãos, né, aquele esqueleto maior que foi apresentado aqui, e sem detalhe algum, mas apenas para que ele fique, vamos dizer assim, como que vívido em nossas mentes e corações, vou dizer quais são. Então, Tiago, primeiramente, quando ele escreve essa carta, ele tinha um objetivo. Era consolar aqueles irmãos que estavam debaixo de uma grande perseguição. Já vimos os textos referentes a isto. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, com a finalidade de que tenhamos a formação do caráter de Cristo em nós. Então, esta é a primeira motivação de Tiago ter escrito essa carta. Consolar os irmãos que estavam naquela dispersão, conforme nós já colocamos para os irmãos. Mas havia um segundo objetivo. Tiago queria lembrar aqueles irmãos da tão gloriosa e grande salvação da qual eles faziam parte. Nós consideramos com 2 sessões isto. Aí vimos a amplitude do significado da palavra salvação. Podemos dizer que nós fomos salvos, regenerados, seremos salvos, ganharemos um corpo glorificado igual ao de Cristo, mas nesse entremeio estamos sendo salvos diariamente em nossa alma. Ou seja, nós estamos sendo santificados. Insisto aos meus irmãos a reverem os textos, as colocações, aquilo que foi aqui explanado, para que os irmãos busquem bastante luz sobre esse assunto, que é fundamental para nós. Mas aí o terceiro assunto, a terceira mensagem de Tiago está exatamente dentro da proposta que nós vamos ter nesta manhã. Tiago está exortando aqueles irmãos para que eles vivessem uma vida de coerência. Vejam a tão grande salvação da qual vocês fazem parte. Então agora vocês devem viver uma vida na prática. Não somente meros ouvintes de toda a verdade de Deus, mas vocês devem responder com prática. Essa é a realidade. Mas no quarto importante assunto, como os demais, Tiago, como já tem insistido com os meus irmãos, e aqui apareceu na leitura que nós fizemos, no capítulo 1 em especial, Tiago está chamando a atenção e orientando aqueles irmãos, trazendo à luz aqueles irmãos do grande perigo que uma assembleia pode incorrer, que é o problema da língua. A língua. Conforme disse na primeira reunião para vocês, com a língua nós podemos, de fato, mutilar e nós podemos matar sem derramar uma gota de sangue. Nós matamos filhos com nossas línguas. Nós matamos cônjuges com nossas línguas. Nós matamos amizades com as nossas línguas. As assembleias, elas podem ser destruídas por causa da língua. Crítica, contenda, maledicência. Terrível. Então Tiago, ele viu a grande importância desse assunto. E em todos os capítulos ele pontuou, mas de modo especial ele fez um trabalho muito específico no capítulo 3. Depois os irmãos vão estar estudando pessoalmente esse assunto. Mas na sequência, seria o quinto assunto, a quinta mensagem. Então aqueles irmãos estavam sendo alertados contra o perigo do mundanismo. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga contra Deus? Não sabeis vós, aqueles que se constituem amigos do mundo, se tornam inimigos de Deus? O mundanismo. Aí vocês têm um vasto campo para estudar, entendendo aquilo que está acontecendo no meio do povo de Deus, sorrateiramente. E por fim, a última mensagem que Tiago traz para ajudar aqueles irmãos, já vou dizer qual que era o motivo principal maior, ele está incentivando aqueles irmãos a viverem uma vida de oração. Os textos todos foram colocados nas reuniões anteriores, pois os irmãos terão um caminho para trabalhar de maneira mais pontual esses assuntos. Então, estes 6 assuntos, na realidade, eles fecham uma totalidade que aponta para o tema central dessa carta, que é a maturidade espiritual. Um chamado à vida de santidade.
Há um livro escrito por Délcio Meirelles, que vocês devem ter esse livro, o livro de Tiago. Ele trabalha de uma maneira muito adequada também, entendo, ele é um irmão muito precioso. Ele deixou um bom legado sobre o estudo desse livro aqui. Ele faz algumas diferenciações que nós não fizemos e não vamos fazer, mas para você vai ser muito importante. Por exemplo, ele vai analisar a palavra provação que aparece e a palavra tentação. Só que lá no grego é a mesma palavra, peirasmos. Então, quando você usa essas duas palavras, você só vai identificar de como ela deve ser aplicada no contexto. Porque a Bíblia fala assim, Deus não tenta ninguém. Mas nós vimos que Deus prova todo mundo. Então, e é a mesma palavra. Então, eu só vou entender o que a palavra quer nos dizer e a aplicação dessa palavra provação, tentação, olhando o contexto. E, no caso do irmão Délcio, ele trabalha muito bem isso, vai ajudar a trazer a explanação desse assunto. Ele vai falar, por exemplo, assim, qual que é a diferença da tentação que recaiu sobre Jesus e a tentação que recai sobre nós. Tentação mesmo negativamente falando. Eu vou dar uma colocação para vocês ver como é interessante. Todos nós, partimos e somos participantes de uma raça caída. Todos nós temos cobiça dentro de nós. Então, quando vem o pecado, ele atiça a cobiça, e essa cobiça ela é ativada, gera o pecado, e o pecado gera a morte, diz lá em Tiago 1. Não é isso? Agora, como que Jesus foi tentado? Ele faz o seguinte exemplo. Eu acho que foi ele. Nós somos, pensa assim, um montinho de pólvora. A tentação é o fogo. Não é isso que acontece conosco? Mas Jesus era um punhado de farinha. Então todas as tentações que vinham sobre Jesus podiam incendiar o interior dele? Não. Porque ele é farinha. Nessa relação, lógico. Por isso que ele disse lá no Evangelho de João, eis aí o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada em mim. Mas ele tem em você e tem em mim. Mas em Jesus não tinha nada, porque ele é, desculpa a expressão, mas apenas para entender, ele é farinha. Essas tentações que provocam em nós, vamos dizer assim, o movimento da cobiça interna, Jesus não tinha. Mas ele vai considerar que as tentações que vieram sobre Jesus foram muito mais agressivas do que nós, porque ele era santo, perfeito, imutável, único. Ele foi quase que totalmente destruído no seu corpo, concordam comigo? A sua alma entrou em desespero profundo. A minha alma está profundamente triste até a morte. Você está com depressão? Vai conversar com Jesus. Você está com angústia? Deus meu, por que me abandonaste? Te abandonaram? Você está só? Conversa com Jesus. Porque Ele sabe o que é abandono. Ele sabe o que é ser deixado de lado. Ele sabe o que é dor da alma. Ele sabe o que é angústia. Ele sabe o que é depressão. Isso é o que o Senhor Jesus sofreu lá na cruz. E, quando o Pai virou a face para Jesus, quando ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Os nossos pecados estavam sobre Jesus. Ali houve o abandono. E Jesus foi ao inferno, não porque ele merecia, por nossa causa, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Mas como disse ontem, o inferno podia reter Jesus lá? Não, porque o inferno só poderia reter aquilo que o pecado tocou, e a morte só poderia manter preso aquilo que o pecado tocou, mas Jesus não pecou. Então ele ganhou uma vitória, ele teve essa vitória maravilhosa, não por ele, mas por nós. Então ele é ressuscitado dos mortos, vitoriosamente com as marcas da cruz, e coloca essa vitória na sua conta, e fala assim, você quer? Perceba a grandiosidade disso. Então é lindo. Então apenas fica essa colocação, essa dica, para que os irmãos possam ampliar, por exemplo, o estudo e ganhar mais luz e graça sobre tudo aquilo que Tiago quer realmente nos comunicar no estudo da sua carta. Mas então, uma vez dito que essas 6 mensagens, elas numa única realidade apontam para o tema central da carta
carta que é maturidade espiritual, chamado a uma vida de santidade. Esse é o objetivo da carta. Aí tem toda essa construção. Já falei para os irmãos, 108 versículos, 54 deles são exortativos. Quando que uma carta começa a conversar com o seu coração? Quando você lê mais de 30 vezes. Você quer que uma carta converse com o seu coração? Leia 30 vezes. 15 minutos você lê essa carta. 1, 2, 3. Tem uns irmãos mais exagerados. Austin Sparks, pelo menos, é 60 vezes. Estou dando metade para os irmãos. Porque aí a carta começa a conversar com o seu coração. Porque você começa a interagir com a carta. O Espírito começa a trazer luz. Nós somos uma geração todinho, já vem prontinho. Tudo está prontinho. Não, irmão, nós precisamos nos dedicar, nos debruçar diante da palavra, perguntar diante do Senhor. É assim.